Olha, hoje nós temos a nossa terceira entrevista com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. A duração é de 10 minutos, 9 para dar as respostas às nossas perguntas e 1 minuto para o candidato fazer as considerações finais. Antes de entrar no estúdio, o candidato apresenta o resultado do exame do coronavírus e escolhe as perguntas, né? A escolha dessas perguntas é feita da seguinte forma. As perguntas feitas pelo nosso departamento de jornalismo e enviadas por telespectadores foram impressas e lacradas em envelopes como estes aqui que estão na minha mão. Os candidatos escolhem os números dos envelopes e os mesmos são abertos em estúdio, ao vivo. As regras da entrevista foram definidas em reunião com os candidatos no dia 2 de outubro, via Google Meet, e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio no dia da reunião. E nessa sexta-feira, aqui no Voz do Litoral, a gente recebe o candidato Adriano Ramos, que vai falar com a gente. Candidato, muito boa tarde. Eu já começo com a primeira pergunta com relação ao município de Paranaguá e com relação à sua administração. Saneamento. Alguns bairros de Paranaguá sofrem com alagamentos sempre que chove. O seu plano de governo prevê investimentos para dar mais qualidade de vida aos moradores dessas regiões nesse sentido? Quais são esses investimentos? Candidato, você tem 10 minutos a partir de agora. Boa tarde, obrigado pelo espaço democrático, a oportunidade de falar com o eleitor. É um prazer poder participar hoje aqui na TVCI. Essa é uma situação grave no município de Paranaguá, porque quando chega no período de chuvas, nós percebemos que ocorrem esses alagamentos em várias regiões da nossa cidade. Veja bem, a empresa Paranaguá Saneamento, ela tem a responsabilidade de fazer um trabalho, investimentos em conjunto com o município. Eu vou dizer por quê. Porque nós não temos a rede separadora de esgoto. A empresa Paranaguá Saneamento, em várias regiões da cidade, ela utiliza a rede mista, ou seja, aquela rede de drenagem que foi realizada com recursos do município, ela também utiliza. E nesse período de chuva, algo que é muito grave, o esgoto acaba não sendo tratado porque ele mistura com a água da chuva e acaba contaminando os nossos rios. Então nós temos que tratar essa questão do saneamento com muita seriedade. A empresa atual ela tem grande responsabilidade nesse trabalho. E nós vamos trabalhar também, quando fala de saneamento, a gente fala de saúde. Eu, como vereador, presenciei a empresa Paranaguá Saneamento contaminando os nossos rios. E isso vai acabar. Eu quero dizer para o nosso eleitor, o eleitor paranaguara, aquele que está na nossa campanha, aquele que está pesquisando os candidatos, que eu combati essa empresa, denunciei na Polícia Federal, através de boletim de ocorrência, esse crime ambiental, denunciei na Polícia Ambiental, consegui levar a Polícia Ambiental lá no Nilson Neves, aquela elevatória que a empresa diz que está desativada, e eu presenciei, está registrado no meu Facebook, crime ambiental de derramamento de esgoto. Então nós vamos trabalhar muito forte e a partir do dia 1º de janeiro, com o início da nova Paranaguá, vai acabar a farra da Paranaguá Saneamento. Esse é um compromisso meu. Não tenho tinta na caneta como vereador, tenho a voz, posso fazer as denúncias, mas como prefeito vai ser comigo a partir dessa data. Certo, candidato. Desenvolvimento, a gente falando em economia. Muitos comerciantes sofreram bastante nesse período da pandemia do coronavírus. Então, como retomar a economia e gerar um pouco mais de tranquilidade a essa categoria? Poxa, adorei a pergunta, porque nós estamos vivendo um momento único no mundo, não é exclusivo de Paranaguá. E nós precisamos de uma gestão que olhe para o futuro. E esse futuro, ele está interligado diretamente com o nosso comércio local e com as nossas empresas. Nós temos um programa que foi elaborado, está aqui dentro do nosso plano de governo. Este é o plano de governo melhor da história de nossa cidade. Eu tenho certeza absoluta, por quê? Porque aqui técnicos, pessoas capacitadas, especialistas, parnanguaras de coração, parnanguaras que foram adotados, pessoas que amam a nossa cidade, deixaram a sua contribuição e foram 2 anos de trabalho, de muita dedicação para chegar nesse resultado. E aí, dentro desse plano de governo, está projetado os nossos investimentos, a tecnologia que nós colocaremos em Paranaguá para que os nossos comerciantes, desde o ambulante, ele possa ter a oportunidade e a tranquilidade de poder trabalhar. Nós temos que criar esses mecanismos, e esses mecanismos passam pelo Poder Executivo, passa por essa equipe técnica que vai poder contribuir com isso. E nós não podemos, numa situação dessa, que nós vamos viver e estamos torcendo para que logo chegue a vacina, nós temos que ter esse plano muito bem elaborado
para que o nosso comércio possa ser um parceiro da prefeitura, sentir essa parceria, sentir que a prefeitura é amiga do comerciante, é amiga do ambulante, é amiga do autônomo. Então nós criaremos um programa de empreendedorismo, de fomentar realmente esse trabalho, e isso está aliado ao turismo, porque Paranaguá tem essa diferenciação de muitas cidades, porque temos o porto e temos esse setor fantástico que é o desenvolvimento do turismo. Mas para o turismo, a prefeitura tem que cumprir o seu papel, que é dar a devida estrutura para essas regiões, é criar o centro de referência de apoio ao turista, é criar mecanismos de informações para que o turista, quando chegar na entrada da cidade, ele não encontre essa cidade abandonada e encontre placas de identificação trilíngue em português, no inglês, no espanhol, para que ele possa chegar no centro de referência do apoio ao turista e poder ser bem recebido e fazer todos os roteiros que nós vamos apresentar. Paranaguá será uma referência em termos de geração de emprego para o país. Meio ambiente, candidato. No seu programa de governo, como o senhor contempla as causas do meio ambiente? Veja bem, eu participei de uma live sobre esse tema, é um tema importantíssimo. E eu quero dizer para você que muitas vezes você pensa que as ONGs e os órgãos ambientais, elas acabam travando o Paranaguá. Eu discordo completamente disso. E vou dizer por quê. Porque eu estou vereador no meu segundo mandato e eu sei como funciona a política local. O que prejudica o desenvolvimento de Paranaguá, o desenvolvimento responsável e sustentável, é a política. Não tem nada mais que prejudique. Porque nós temos outras cidades que conseguem se desenvolver e Paranaguá não. Eu vou trazer aqui a lembrança daqueles que não conhecem, aqueles que sabem do que eu estou falando, da mensagem 21. A mensagem 21, ela iria trazer para Paranaguá mudanças no plano diretor, onde nós teríamos o primeiro parque industrial. Essa mensagem chegou na Câmara Municipal, eu estava convencido, junto na época com o vereador Adalberto, de votarmos favoráveis. Houve uma manobra política na Câmara Municipal que a mensagem foi retirada e esse parque industrial ele não foi criado. Ele não foi dado essa oportunidade para que as grandes empresas venham para Paranaguá se instalar dentro, claro, como nós falamos de responsabilidade e sustentabilidade. E assim, aqui nós temos a Estação Mar hoje. Para você que não sabe, ali era para ser o Polo Shopping. Então nós temos que trabalhar dessa forma. Como eu disse, nós temos uma equipe técnica realmente responsável, que conhece, né, as práticas que têm que ser elaboradas, as políticas públicas para que o meio ambiente possa caminhar em conjunto com o desenvolvimento. Por quê? Porque nós vivemos numa região diferenciada, que nós temos uma serra, temos as nossas ilhas, temos que preservar isso. Mas preservar não significa não termos geração de emprego. Na quarta-feira eu estive em Ponta Grossa. Lá tem o Distrito Industrial de Ponta Grossa. Ponta Grossa se desenvolveu em uma cidade nova de 197 anos, nós temos 372. Lá tem 350 mil habitantes, aqui nós temos 150 mil. Nós não podemos continuar perdendo. O que atrapalha o nosso desenvolvimento, como eu disse, não são as ONGs, os órgãos ambientais, é a nossa política que prejudica a nossa população. Mas isso tem prazo. A partir de 1º de janeiro, quem vai dar o tom é o prefeito. E nós vamos trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal para poder ajudar nesse desenvolvimento sustentável. Certo, candidato. Sobrou mais 1 minuto e 50 para o senhor responder a última pergunta. O Palácio Visconde de Nácar vem sofrendo com a ação do tempo, mas além disso sofre com a depredação por parte dos vândalos. Como resolver essa situação? Diana, nós temos que, de uma vez por todas, primeiro cuidar do nosso patrimônio histórico. O Palácio Visconde de Nácar, a responsabilidade é da Câmara Municipal. Ele está sob os cuidados da Câmara Municipal. Então a responsabilidade hoje foram dos presidentes que passaram e do presidente atual. Ele que tem que, como administrador da Câmara Municipal, elaborar um projeto de revitalização e de manutenção daquele espaço importante público que nós temos aqui. Eu me sinto envergonhado, totalmente envergonhado, de ter todos esses casarios que nós temos, né, totalmente desestruturados. Nós não vemos uma revitalização, uma pintura nova. Eu tenho ido muito à Ilha dos Valadares e a nossa visão lá da ilha para o continente, ela é simplesmente linda, mas ela pode ficar maravilhosa se nós dermos a devida atenção e o cuidado nessa revitalização. Então, o Visconde de Nácar, responsabilidade hoje do presidente da Câmara, com quem ajuda ali ele na mesa diretiva. Agora,
Os demais espaços públicos, os nossos casarios, nós temos um programa que, volto a dizer, o melhor plano de governo da história de Paranaguá está aqui contemplado e nós vamos restabilizar todos esses espaços públicos importantes para que Paranaguá possa estar viva, com cores, para que o turista venha e veja, poxa, essa cidade é organizada, essa cidade é bem cuidada. E o turista, quando ele retornar para o seu local, ele vai falar muito bem de Paranaguá e vai atrair amigos deles para conhecer a nossa bela Paranaguá, que precisa ser muito bem cuidada. Ok, candidato, deu certinho o tempo. Agora eu deixo 1 minuto para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu estou candidato porque 8 anos eu tenho enfrentado dentro da Câmara Municipal e apresentado soluções para Paranaguá. Foram mais de 1.800 ações no período como vereador. Eu conheço Paranaguá de ponta a ponta. Criei o gabinete nos bairros, onde com meu carro plotado eu atendi toda a população de Paranaguá nos 4 cantos da cidade. Eu conheço os problemas da saúde, da educação e nós agiremos de forma muito forte dentro da saúde para poder resolver os problemas que você sabe que você enfrenta com a falta de remédio, com a falta de especialistas. Nós teremos a escola em tempo integral, 100%. E aquelas grandes obras que sempre ficam nas promessas dos candidatos, nós faremos em 4 anos porque é importante para a cidade. E eu quero aproveitar, Diana, esse espaço democrático para pedir à TVCI, que é um canal realmente de comunicação de Paranaguá, para que veja essa possibilidade de fazer debate, porque eu acho que todos os candidatos têm que ter essa oportunidade de debater Paranaguá. E eu quero debater a Paranaguá do prefeito Marcelo Roque, que é a Paranaguá do século XIX, e a nossa que vai para o século XXI da modernidade. Candidato, acabou o seu tempo, a gente tem um tempo determinado para todos os candidatos, então vamos permanecer nos iguais. Mais uma vez agradeço o senhor por ter vindo até aqui para essa entrevista. Lembro a você que está aí do outro lado que na segunda-feira o candidato entrevistado será o candidato Marcelo Roque e a gente faz agora um intervalo comercial. Logo depois do intervalo, o Tony volta com mais informações aqui no Voz do Litoral.